Olá, meus amigos gremistas. Eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo: cumprimos nossa missão. Fizemos o nosso dever. O Grêmio tinha que ganhar esse jogo. Qualquer outro resultado era inegociável. Então, o mais importante de tudo era ganhar. Sofremos bem mais do que eu imaginava, mas o objetivo foi atingido. A gente sabe que nessa fase da Sul-Americana tem adversários bem fracos, mas se serve de exemplo, nosso rival não ganhou alguns jogos e terminou em segundo na última Sul-Americana que eles disputaram. Foram para os playoffs e foram eliminados. O Grêmio vai disputar esse primeiro lugar com o Godoy Cruz, então era fundamental ganhar. Novamente, esse esquema com dois pontas, que eu acho pífio, que eu acho fraco, fez, com o perdão da redundância, outra partida fraca. Esse time do Atlético Grau é limitadíssimo. O que eles erraram de passe, o que eles erraram de lançamento, eu não sei o que o Quinteiros vê nesse esquema. Volto a repetir, não joga nada contra ninguém. O jogo de hoje serviu para duas coisas. Para mostrar que, apesar do esquema, o grupo tem boas individualidades e serviu para somar pontos, porque o mais importante foi a vitória. O que eu me apego é que é muito melhor corrigir as coisas ganhando do que perdendo. E o Grêmio tem muita coisa para corrigir. Mas a principal é esse esquema, que na minha opinião não era nem mais para estar sendo utilizado. Bom, vamos a algumas considerações sobre o jogo. E algumas delas até antes do jogo também, das quais vou falar aqui. Primeiro, eu acho que o João Pedro vai voltar a ser o titular. Eu acho que ele sempre foi o titular. Ele teve algumas oscilações, mas o Serrote também teve. Eu falei para vocês aqui, e fui um dos poucos que falei, que o João Pedro não ia perder a posição por causa de uma possível discussão com o técnico. Sempre falei que discussões em treinos são normais, acontece, mas o que muitos youtubers falaram, que ele ia ser relegado à terceira opção, que ele não ia mais jogar com o Quinteiros, eu nunca dei bola para isso e sempre banquei. Não, o João Pedro, quando tiver condições, volta. E tá aí, ó, fez 2 jogos seguidos de titular. Quem conhece futebol não cai na pilha de algumas pessoas. E esses jogos mostraram isso. Já está tudo resolvido entre o João Pedro e o Quinteiros. Ainda bem que quando houve isso eu não quis nem ver nenhuma notícia, porque eu sabia que as coisas iam se resolver. Primeira consideração é essa: João Pedro está de volta à lateral direita. Mas eu acho que segue uma boa disputa ainda entre eles. João Pedro é um bom jogador, Igor Serrote é um bom jogador. João Pedro é um jogador afirmado, Igor Serrote está começando a carreira. Segunda consideração: hoje o time criou um pouco mais por 2 fatores. Pela fragilidade do adversário e porque, teoricamente, o Grêmio tinha 2 meias, já que o Edenilson é volante meia. Ele colocou o Vila Sante, o Edenilson e o Cristaldo. Então, afirmo para vocês, essa melhora é apenas nas individualidades dos jogadores. Esse esquema com 3 jogadores no meio e 2 extremas faz partidas fracas. E hoje foi mais uma. Contra o adversário fraco. Não teve desempenho novamente. Não teve. Teve uma melhora porque tinha um jogador de criação a mais. Tinha um jogador criativo a mais no meio campo. Esse foi mais um jogo com esse esquema e mais uma partida sem convencer. Eu não entendo como o nosso técnico não vê isso. A outra consideração é o que eu avisei para vocês nos vídeos anteriores, que o Gemerson, devido às atuações muito ruins, ia perder a posição. Dito e feito. O Rodrigo ali recuperou e ganhou a posição ao natural. Não dá nem para dizer que o Rodrigo ali entrou no caretaço, porque o Gemerson, nas chances que teve, foi muito mal. Só que o que preocupa é que o Rodrigo ali também não é um zagueiro confiável. O Grêmio precisa urgente de um zagueiro para jogar ao lado do Wagner Leonardo. Aí teremos uma dupla de zaga confiável. Acho o Gemerson insuficiente, acho o Rodrigo ali insuficiente e acho o Gustavo Martins o menos pior. Era quem eu colocaria ao lado do Wagner Leonardo. Agora uma coisa que eu não preciso nem falar, que todo mundo está vendo desse amor do Quinteiros pelo Pavon. Já aviso, ele não vai abrir mão de jogar com 2 pontas. Então é o seguinte, gente, quando o Kiki ou o Amuzu, quando um dos dois não puderem jogar, vai jogar o Pavon. Quinteiros mostrou que o Aravena está atrás até do André Henrique. Quando o Amuzu ou o Kiki não puderem jogar, eu perdi as esperanças que poderia entrar o Aravena ou o André Henrique, que também são 2 jogadores que não são grandes jogadores, mas não são tão ruins quanto o Pavon. Só que, infelizmente, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando o Kiki ou a Musu não puderem jogar, vai entrar o Pavon. Fiquem cientes disso. O Quinteiros está passando esse recado para o torcedor. Pavon é o reserva imediato deles. Bom, essas foram as considerações de antes da partida. Quando eu vi a escalação, que o João Pedro seria novamente titular,
que o Rodrigo ali tinha ganho a posição do Gemerson, que o Pavon estava de titular porque o Amuzu não ia poder jogar, que esse esquema talvez jogasse um pouco mais pela característica dos jogadores, porque teria um jogador de criação a mais, mas que mesmo assim eu achava um esquema ruim, e se confirmou. O Grêmio fez outra partida sem convencer. Literalmente só valeu pela vitória. Porque, como eu disse, podem falar do nível dos adversários. Mas teve time que, quando disputaram a última Sul-Americana, terminaram em segundo. Foram para os playoffs e foram eliminados. Então o Grêmio tem que valorizar toda e qualquer vitória. E fazer essa correção derrota ganhando. Porque, como eu disse, é muito melhor corrigir as coisas ganhando do que perdendo. Um resumo rápido do jogo. O Grêmio fez uma partida sem convencer. Apesar do lance com o Volpi no começo do jogo, o Atlético Grau não assustou tanto. Era uma partida que tu assistia, mas tu não ficava tão preocupado, porque tu sabia que o adversário não ia ter tanta força assim. E conforme o tempo fosse passando, eles fossem cansando, a lógica seria o Grêmio sair na frente, como de fato saiu, do que eles. Foi um jogo fraco do Grêmio, mas controlado muito pela fragilidade do adversário. Aqui vai o meu top 3 de melhores em campo. Eu vi em alguns sites algumas avaliações que não puseram ele entre os primeiros. Essa visão pessoal minha acabou não batendo dessa vez com outros conceituados sites esportivos. Mas eu vi o Lucas Esteves fazer uma partida boa, uma partida confiável. Quando o Grau atacava pelo lado dele, o Grau não conseguia fazer as jogadas. Podem ver que depois o Grau inverteu o jogo e a jogada tudo era em cima do João Pedro, era por lá que eles atacavam. O Lucas Esteves conseguiu fazer os bloqueios, atacou bem mais que o João Pedro. O Grêmio fez umas 5 ou 6 jogadas com o Lucas Esteves puxando o contra-ataque. Por poucos não resultaram em gols. Algumas saíram pela lateral, outras pelo escanteio. Mas ele estava sendo um excelente desafogo do Grêmio pelo aquele lado. Uma hora também teve uma tabela muito bonita que o próprio mandou por cima. Se ele faz aquele gol que ele saiu na cara do gol, era para coroar a atuação dele. Seria a cereja do bolo. Achei que ele fez uma boa partida tanto na marcação como no apoio. Passou despercebido talvez por alguns sites esportivos, porque nenhuma jogada acabou resultando em gol. Mas não é só isso que eu avalio. Tanto que eu acho que o Kik na partida só fez o gol. Muito importante, claro, fundamental, matou o jogo e deu a tranquilidade que não precisava. Mas estava apagadíssimo até o gol. O Lucas Esteves não, manteve uma regularidade do início ao fim, tanto no apoio como na marcação. Eu preciso ver o mapa de calor, mas me passou a impressão que o Grêmio tabelou mais pelo lado dele. Até porque pelo lado dele conseguia ter essa tabela. Lá pelo lado do João Pedro, o Grêmio estava tendo um pouco de dificuldade. Mas também entendo, a recomposição pelo aquele lado era o Pavon, né? Aí não tem João Pedro que segure. Umas 3 entregadas foi o Pavon que deu pelo aquele lado. Uns 3 contra-ataques foi o Pavon que entregou. E ainda saiu brabo de novo. Ele tem que entender que se ele não tá num bom momento, o torcedor vai vaiar. E o torcedor tem direito disso. Como eu disse, eu só não julgo mais a atuação do João Pedro porque o outro cara que deveria ajudar ele na recomposição era o Pavon. Aí já viu, né, gente? Mas, voltando a falar do Lucas Esteves, que eu achei que fez uma boa partida, para mim ele foi o melhor em campo. O segundo melhor em campo foi o Arezzo. Gol fundamental no começo do jogo, para dar tranquilidade pro time. Depois do gol do Arezzo, o Grêmio jogou melhor. Até digo que foi o Grau que se perdeu depois do gol. Começou a rapar, começaram a se afobar. E aí, claro, o Grêmio se aproveitou disso. E não só o gol. O Arezzo, no começo do jogo, teve um lance que ele dividiu com um jogador adversário. Depois do gol, teve um lance que ele bateu em cima do goleiro. Mas ele estava infernizando a zaga do Grau o tempo todo. Ele se move muito, gente. É jovem, tem 22 anos. Tá numa boa fase. Nos últimos 4 jogos, 3 gols. Sendo que ele perdeu alguns feitos com o Ceará. Podia estar 4 jogos e 4 gols. Mas não vou condenar isso, tá com muito crédito. O gol que ele fez contra o Atlético Mineiro foi extremamente importante para o Grêmio ganhar. Hoje o gol que ele fez foi muito importante para o Grêmio ter tranquilidade na partida. Então ele vem fazendo gols importantes. Não sei se vai manter essa média, tipo 10 jogos e 9 gols, é difícil. Mas que ele vem bem, isso é fato. Então, meu segundo melhor em campo foi Arezzo. E o terceiro melhor em campo, eu vou colocar 3 jogadores com a mesma nota. Que é o Cristaldo, o Edenilson e o Vila Sante. Eles merecem, sabe por quê? Porque conseguir jogar nesse esquema que eles ficam ilhados no meio campo e a outra ilha, os 2 ponta e o centroavante lá na frente, tem que se desdobrar muito para ir bem. A jogada do primeiro gol começa com o Edenilson. Eu volto a repetir, o torcedor não nota isso, o torcedor acha normal. Nem dá muita ênfase porque é o Edenilson. Se fosse outro, talvez falasse. Mas o Vila também marcou muito bem.
Se ele tá ilhado no meio-campo, pelo menos da vontade não podemos reclamar dele. Ele se esforça. Eu tenho muita pena dele nesse esquema. E o Cristaldo também se desdobrando desse esquema foi uma lucidez. Foi o nosso ponto criativo. Iniciou várias jogadas também. E é o mesmo motivo do Edenilson. Conseguir criar algo nesse esquema, olha, tem muito mérito. Em vários momentos, ele segurou a bola. Teve até um lance que ele driblou 3. Mas não tinha para quem tocar, gente. Os pontas estão abertos lá. E não é culpa dos pontas. É só o Quinteiros tirar um e colocar uma aproximação para eles. Se eu não me engano, o Cristaldo ainda conseguiu passar no meio de 3. Se eu não estou enganado, ele conseguiu passar no meio de 3 e abriu a bola na ponta. Então é isso, gente. Por ter conseguido se destacar um pouco nesse esquema pífio, fraco, meu terceiro melhor em campo são 3 jogadores. O meio-campo: Vila Sante, Edenilson e Cristaldo. Faço aqui uma menção honrosa para o Wagner Leonardo. Mas como eu disse, a função do Wagner Leonardo é um pouco menos complicada nesse esquema. O zagueiro não faz a transição que precisam fazer os meias e os volantes. Ele foi tão bem quanto nossos 3 meio-campistas. Mas o terceiro lugar do top 3 é Vila Sante, Edenilson e Cristaldo. Era isso, gente. Não tem muita coisa o que falar. Nosso teste de fogo vai vir agora contra o Flamengo. Eu espero que o Quinteiros mude esse esquema. Mesmo que ele jogue com um jogador mais criativo, não adianta, ele tem que preencher o meio-campo. Não é as peças, não é os jogadores. É a vantagem numérica. Qualquer time faz um contra-ataque contra a gente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os extremos estão abertos nas pontas. E eles recompõem às vezes. Tem vezes que eles não voltam, porque é humanamente impossível tu ficar indo e voltando. Geralmente, os 3 do meio-campo vão ser sempre eles ali. Ora vão ter apoio dos ponta, ora não vão ter. Nesse esquema, qualquer time faz contra-ataque com a gente. Qualquer time tem superação numérica. Isso explica o número de gols tomado pelo Grêmio nos últimos jogos. Só não foi vazado hoje porque o Volpi fez um milagre no fim. Confio no Volpi. Acho um bom goleiro. Hoje apenas não foi destaque, mas fez essa defesa aí, que devemos levar em conta. Gosto dele como goleiro. Mas era isso, gente. Vamos torcer para o Quinteiros trocar esse esquema contra o Flamengo. Ou, se ele for com esse esquema, torcer pela 100ª vez para tentar ir bem nesse esquema. Porque tá difícil. É uma atuação fraca atrás da outra. Hoje valeu só pela vitória. Estou contente, era o que eu queria, mas quero ver o meu time em evolução. Pela qualidade dos jogadores, poderia estar apresentando mais sim. Muito mais. Eu, como gremista, me apego a tudo. Até o fato de não ter sofrido gol hoje, pegar uma moralzinha a mais. Tudo eu me apego, gente. Porque eu sempre vou acreditar nessa camisa. Independente de esquema, independente de treinador. Agora é focar no próximo jogo e vamos pra cima. Dale, Grêmio!